Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mulheres de Midas. Eu sou Sheila Andrade e que honra ter você aqui. Hoje o nosso episódio está mais do que especial e ainda é porque eu não ouvi a sua história. É verdade. Então eu vou conhecer junto com vocês. Seja bem-vinda, Mariana. Sheila, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui. A recém-chegada em Curitiba, né? E Deus me apresentar para uma mulher tão preciosa como você. Eu sou muito grata a Ele por essa conexão. E eu sei que o nosso café está saindo agora, ao vivo. Nós tentamos agendar tantos momentos, né? Mas foi esse momento que Deus preparou. Então, meu nome é Mariana Tormin Ayduque Daniele. Recentemente me tornei Daniele, que eu adicionei o sobrenome do meu marido, que quando eu casei eu não tinha. Isso é parte do testemunho, que Deus mudou até o meu nome. Deus me pediu muitas coisas ultimamente, até para mudar meu nome. Nossa, forte. Porque quando eu casei, né, eu tinha um nome, eu tinha um escritório de arquitetura, e eu não quis mudar o sobrenome porque era cômodo, tá? Como, né, eu tinha um nome, eu era conhecida. E aí Deus me disse que uma das formas de nós honrarmos os nossos maridos é carregar o sobrenome dele. Uau, e quantos anos é casada? Nós estamos juntos há 24 anos. Eu tinha 15 anos e ele 16. E 14 de casados. Nossa, 15 anos. 15 anos, meu primeiro namorado. Quanta história tem aí, então? Sim, muita história. Então ela já está convidada aqui só para nós falarmos sobre relacionamento, né? Porque 24 anos. 24 anos tem história, hein? Tem história, tem superação, tem milagre. E ainda, né, nós dependemos todos os dias de Deus, porque só por Ele que nós conseguimos manter um relacionamento hoje em dia, né? Perfeito. E a Mari falou que o nosso café, acho que tá para um mês, mais ou menos, né? Tá para um mês. E assim, não é porque uma não quer ou não, ou fica dando desculpa, não. É porque realmente acontece algo e não acontece o café. Mas eu acredito que era para ser aqui junto com vocês, esse café, para que eu também ouça ali a história, porque eu tô curiosa para ver essa história. Porque até o tema hoje do nosso podcast é como... Deixa eu ver qual que é o nosso tema, que eu esqueci o nome. Que é para ser o nosso café bem improvisado, assim, isso né? Bem mesmo, natural. Não tem roteiro. É espontâneo, como a gente é. Isso mesmo, não tem roteiro. E hoje tem aqui, ó, as nossas amigas, porque nós temos um grupo abençoado, né? Eu tenho amigas curitibanas, é demais, né? Elas já estão ali, ó, Fernanda, a Togalha, já estão ali. Beijo, meninas. Sintam-se na mesa com nós. E então eu conheci a Mari faz... Mari, ó, você viu já? Mari, sim. Já temos um grupo desse jeito. E é incrível que até a frase que ela me disse foi a frase que eu pensei quando a conheci. Que até na sua postagem era: eu agradeço pelas mulheres que estavam nas nossas orações. Vocês são respostas às nossas orações, né? Exatamente. E foi a mesma coisa. Na minha oração eu pedia por isso. Então é algo além. Por isso que vai ser muito lindo essa conversa, porque eu tenho certeza que a história é essa renúncia, que eu só soube da renúncia, não sei ainda de toda a história, né? Você renunciar a algo em obediência a Deus é algo que transcende todo o seu ego, orgulho, seu lado mulher, quem eu sou. Se me tiram a minha profissão, quem eu sou. Então a gente quer saber como foi esse processo, como ainda está sendo do princípio, como foi essa decisão, porque até era arquiteta, né? Isso, na minha formação é arquiteta. Deixa eu começar do começo, né? Isso. Então, meus pais se chamavam, né, Gilberto e Melânia. O sonho do meu pai era ser arquiteto. E ele não conseguiu realizar por questões financeiras, né? Então ele tinha esse sonho. E a minha mãe se formou em administração, tinha uma fábrica de móveis, então eu sempre convivi muito nesse meio, né? Mas eu amava fazer artes. Eu amava pintar, fazer artesanato, enfim. Me formei em desenho, fiz pintura. Só que quando chegou a época do vestibular, meu pai, muito sábio, disse assim: filha, acho que vamos pensar numa profissão, né? Que de repente tenha mais futuro. Ele disse assim: por que você não faz arquitetura? E depois, se você quiser, você tem seu ateliê, enfim. Então, eu decidi fazer arquitetura. E no início, meu sonho era fazer aqui em Curitiba. Olha, já estava escrito. E Deus permitiu que eu conversasse com uma pessoa que me conheceu na minha infância, que ela dizia que eu falava que eu ia morar em Curitiba um dia.
Para outro momento essa história. Meu Deus. Então eu decidi fazer em uma cidade mais perto de Chapecó, porque eu já namorava o Júnior também, né? Porque eu sou filha única, então para dar assistência para os meus pais. E me formei em arquitetura. Então eu sempre fui criada para ter uma profissão, né? Minha mãe tinha uma profissão, meu pai tinha uma profissão e eu precisava ter uma profissão. Mas dentro de mim o meu sonho era brincar de casinha. Meu sonho era ter marido, ter filhos, sabe? Esse era o meu sonho. Mas não era um sonho acessível. Porque é muito difícil alguém te colocar como uma opção, você pode ser dona de casa, né? Nos dias de hoje, é difícil uma mãe que diga pra filha assim, filha, olha, tudo bem você ser dona de casa, né? E por que não? Vou te preparar pra isso. Vou te preparar pra isso. E ainda que nós vamos pro mercado de trabalho, nós precisamos estar preparada para sermos donas da nossa casa, a rainha do lar, que é o nosso primeiro chamado. Então, nós não estamos não fomos preparadas e não estamos preparando, né? As nossas filhas, a próxima geração, para isso. Então, eu me formei arquiteta e eu tinha que ser uma ótima arquiteta. Porque o meu pai me dizia que tudo que eu fizesse tinha que ser com excelência. Então, meu pai era aquela pessoa que se ele tinha um aquário de água salgada, tinha que ser o melhor aquário. Se ele fazia, tudo tinha que ser o melhor. E eu fui seguindo os passos dele, né? Então, eu me dediquei demais na minha profissão. E a arquitetura é inesgotável, né? Você sempre tem trabalho. Nunca termina, porque sempre tem um WhatsApp para responder, um e-mail para fazer, um detalhamento, um cliente, enfim. E eu mergulhei nisso. E quando eu engravidei da Betina, que é a minha primeira filha, que tem 12 anos, ninguém me disse assim, Mariana, que tal você parar um pouco, desacelerar? Ninguém me disse assim, olha, vai passar muito rápido. Não terceiriza isso. E quando as mulheres engravidam, né, eu digo por mim, existe um medo de você ser esquecida pelo mercado de trabalho. Por exemplo, vou parar e quando eu voltar, eu vou ter perdido meu lugar, eu não vou mais ter, né, o contato com os clientes, então eu não posso parar. E você teve esse momento? Não. Com 15 dias eu já estava trabalhando. Naquela época eu fazia obras no shopping, com 15 dias eu estava indo na obra com o cliente. Enfim, então eu não tive esse tempo com ela. E quando eu me dei conta, já tinham se passado 2 anos. E ela já tinha crescido. E aquilo me gerou uma dor muito grande, porque era o meu sonho ser mãe, mas eu não tinha desfrutado, né? Por medo de sair do mercado de trabalho, por medo de não conseguir retornar. Profissional liberal não tem licença maternidade, né? Então, e eu sempre fingia que estava tudo bem. Eu tive filho, mas a minha vida tá normal. Eu consigo dar conta de tudo. Sabe? Olha só o grau de egoísmo, né? Eu pensava assim, é ela que tá chegando. É ela que tem que se adaptar à minha realidade. Olha só, né? Quanta... Que é o que a maioria das mulheres... Fomos treinadas para isso, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente acaba terceirizando a maternidade. A gente espera tanto ver os primeiros sorrisos, os primeiros passinhos. A gente anseia tanto ver isso e quando chega a nossa vez, a gente terceiriza. E aí, quando aconteceu esse despertar, eu disse assim, Deus, me deixa fazer de novo, né? Me deixa tentar fazer diferente, me deixa ter mais um filho. Então veio o João Pedro. E quando o João Pedro veio, eu disse assim, a partir de agora, as minhas manhãs vão ser de Deus e dos meus filhos. Eu só vou trabalhar no período da tarde. Só que tu imagina uma pessoa extremamente acelerada. Parar meio período. Eu ficava em casa, mas era aquela angústia. Eu tinha vergonha de dizer para os clientes assim, olha, eu só trabalho de tarde. Eu pensava assim, não, é errado o que eu tô fazendo. Então era um conflito. Eu queria estar ali, mas eu não conseguia. Mas enfim, passou um tempo que eu administrava assim. E aí eu tentei ser dona de casa e foi um desastre. Ali você já estava trabalhando meio período. Trabalhando meio período. Ainda tinha, a Betina estava com 4. 3 aninhos e 3 meses. Não, um bebê. Um bebê. E mais o bebê. Nossa. E foi muito engraçado que nesse período que eu decidi ficar em casa pela manhã, foi onde o escritório deu um boom. Onde a gente teve mais obras, onde a gente teve maior rentabilidade. Foi muito engraçado. Mesmo você trabalhando menos, no caso, estaria trabalhando menos. Porque uma coisa que eu não conseguia fazer era delegar. Eu era muito centralizadora. O que eu faço, ninguém pode fazer. E quando eu entendi que sim, que eu podia descentralizar, que não era só, né? Enfim. Mas aí veio a pandemia. E ao contrário do que a gente imaginou, para a arquitetura foi muito bom a pandemia, né? Porque as pessoas estavam todas dentro de casa olhando, meu Deus, onde eu moro. Exatamente. Olha a minha... Nossa. E quem viajava não viajou, então o dinheiro que usaria na viagem usou para reformar a casa.
E aí eu disse, não, tem que aproveitar o momento, a gente não sabe o que vem depois. E com 2 bebês em casa. Com 2 bebês. E aí, novamente, o que aconteceu? Acelerei. Então, eu tava sempre tentando ajustar a velocidade. Eu tinha dificuldade para acertar a velocidade. Eu era aquela pessoa que não sabia desfrutar. Eu não desfrutava. Eu não sabia descansar. Eu pensava assim, enquanto meu marido e meus filhos descansam no domingo, assistem TV, eu vou trabalhar. Porque eu nem gosto de sentar no sofá na minha cabeça. Eu nem gosto de descansar. Então, eu posso aproveitar melhor o tempo. Se a gente ia fazer uma viagem, eu levava um notebook. Enquanto eles dormiam, eu trabalhava. Eles acordavam e começava o dia. Então, eu sempre tinha essa necessidade de ser produtiva. E se eu não estava sendo produtiva, eu me sentia culpada. E o tempo que era para você desfrutar, você estava culpada. Exatamente. Não me permitia, né? Tudo aquilo que era prazeroso, para mim, remetia à culpa. Ainda que fosse um cafezinho com uma amiga, né? E então, veio o 3º filho. Eu ansiava muito ter 3 filhos. Mas eu dizia assim, não, minha profissão não comporta. Nunca vi uma arquiteta com 3 filhos. Não faz sentido, a gente trabalha demais, né? E esses diálogos internos o tempo todo. O tempo todo, uma vozinha ali te mostrando, não, você não poderia ter que você teria que estar trabalhando. Exatamente. Você tá errada. Não é assim. Enquanto eles estão lá, vai trabalhar. Tinha algo ali te tirando do centro de ser mãe, de se dedicar naquele momento. Que é a guerra na mente que todas nós passamos, né? E é muito engraçado o quanto nós estávamos falando antes sobre redes sociais, o quanto elas potencializam isso. Porque hoje em dia existe a realidade e existe o mundo do Instagram, né? Que nós temos que postar, enfim, quem tem trabalho. Só que a gente compara a nossa realidade, né, com o palco do outro. Os nossos bastidores com o palco do outro. E aí é desleal essa comparação. Então a gente tá, de repente, naquele momento de ganhar bebê e tu tá olhando, nossa, olha só, ela tá conseguindo, ela tá avançando e eu não, eu tô aqui parada, eu nunca mais vou entrar no mercado de trabalho, né? E se eu pudesse falar pras mulheres e futuras mães, desfrutem desse período. Passa muito rápido, né? E sempre vão ter pessoas precisando do teu trabalho, sempre vão ter novas conexões, porque é Deus que faz. E a prioridade para Deus naquele momento é o filho, que a gente muitas vezes terceiriza com o medo e que falta o trabalho, né? Nossa, então aqui a gente já tá na pandemia. Aí você trabalhou 2021, um monte. é. Aí já tinha nascido. Aí 2021 foi um ano bem crítico para nós. Várias coisas aconteceram e veio o Lucas. Na verdade, eu tive um aborto no início do ano. Eu não esperava estar grávida. Veio o resultado. Eu fiquei em choque. Aí eu fui me acostumando com a ideia. Aí eu fui amando a ideia e eu perdi. E eu dizia, Deus, por que eu passei por isso? Eu nem pedi pro Senhor, por que eu passei por isso? E eu entendi que era para gerar no meu coração realmente o desejo, eu quero ter mais um filho. E também para entender essa dor que muitas mulheres passam, né? Então eu creio que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito para qual eles foram chamados. Então as dores que a gente passa servem para cuidar de mulheres que vão passar pela mesma dor. Então nasceu o desejo de ter o 3º filho, demorou um pouquinho, porque nós estávamos vivendo um turbilhão de coisas, e veio o Lucas. E quando veio o Lucas, veio o desejo de desacelerar. Porém, vinha o desejo, mas não vinha a coragem. E aí entra uma parte do testemunho, do agir de Deus. Eu tinha chego de um culto, esperando que Deus falasse comigo naquele culto. Porque nós criamos expectativas em pessoas. E sabendo que Deus fala através de quem Ele quiser. Como Ele quiser, né? E quando eu cheguei em casa desanimada, porque Deus não tinha falado comigo como eu gostaria no culto. Deus usa a minha filha Betina, que na época tinha 10 aninhos. E nós estávamos num momento de transição. Eu tinha saído da igreja, eu tinha saído de uma sociedade. Então eu estava totalmente desestruturada, perdida, sem o norte. E ela me disse assim, mamãe, por que você está triste? Eu disse, ai filha, a mamãe estava buscando uma resposta de Deus. Ela disse assim, mamãe, ainda não chegou o seu tempo. Eu disse assim, como assim, filha? Ela disse, muitas mulheres gostariam de ter o seu ministério, mas ainda não chegou o seu tempo. Eu disse assim, na minha infantilidade, agora você faz uma janela. Sabe aquele momento infantil, imatura? É esse momento. Eu não sou assim, eu estava assim. Eu disse assim, que ministério, filha? Mamãe não tem ministério. Eu não sou mais líder de jovens, eu não sou mais líder de mulheres. O que eu faço é a minha identidade, não, né? A mamãe não é mais isso. Ela me olhou e disse assim, mamãe, nós somos o seu ministério. Você abriu mão de tudo por nós, mas ainda não chegou sua hora.
Nossa, 10 anos. 10 anos. Isso foi em janeiro de 2023. Eu não tinha aberto mão de nada por eles. Eu ainda estava trabalhando muito. Então ela estava... Nossa, ela falou algo que nem estava acontecendo ainda. Exatamente. E daí, quando eu saí dessa sociedade, eu precisava me reestruturar profissionalmente. A sociedade que você fala é do trabalho. Do trabalho. Você tinha uma sociedade. Eu tinha um escritório há 12 anos no mesmo lugar, né? E decidi fazer uma sociedade e durou muito pouco tempo. Só que quando terminou, eu não tinha mais o meu escritório porque eu tinha alugado. Então, meu marido sempre... Tá convidada aqui só para nós falarmos sobre relacionamento, né? Porque 24 anos. 24 anos tem história, hein? Tem história, tem superação, tem milagre. E ainda, né, nós dependemos todos os dias de Deus, porque só por Ele que nós conseguimos manter um relacionamento hoje em dia, né? Perfeito. O nosso café, acho que tá para um mês, mais ou menos, né? Tá para um mês. E assim, não é porque uma não quer ou não, ou fica dando desculpa, não. É porque realmente acontece algo e não acontece o café. Mas eu acredito que era para ser aqui junto com vocês, esse café, para que eu também ouça ali a história, porque eu tô curiosa para ver essa história. Porque até o tema hoje do nosso podcast é como... Deixa eu ver qual que é o nosso tema, que eu esqueci o nome. Que é pra ser o nosso café bem improvisado, assim, isso né? Bem mesmo, natural. Não tem roteiro. É espontâneo, como a gente é. Isso mesmo, não tem roteiro. As nossas amigas, porque nós temos um grupo abençoado, né? Gente, eu tenho amigas curitibanas, é demais, né? Ó, elas já estão ali, ó, Fernanda, Que a Togalha, já estão ali. Beijo, meninas. Sintam-se na mesa com nós. E é incrível que até a frase que ela me disse foi a frase que eu pensei quando a conheci. Até na sua postagem era: eu agradeço pelas mulheres que estavam nas nossas orações. Vocês são respostas às nossas orações, né? Exatamente. E foi a mesma coisa. Na minha oração eu pedia por isso. Então é algo além. Por isso que vai ser muito lindo essa conversa, porque eu tenho certeza que a história é essa renúncia. Você renunciar a algo em obediência a Deus é algo que transcende todo o seu ego, orgulho, seu lado mulher. Quem eu sou? Se me tiram a minha profissão, quem eu sou? Então a gente quer saber como foi esse processo, como ainda está sendo do princípio, como foi essa decisão, porque é arquiteta, né? Isso, eu sou na minha formação é arquiteta. Deixa eu começar do começo, né? Então, meus pais se chamavam, né, Gilberto e Melânia. O sonho do meu pai era ser arquiteto. E ele não conseguiu realizar por questões financeiras, né? Então ele tinha esse sonho. E a minha mãe se formou em administração, tinha uma fábrica de móveis, então eu sempre convivi muito nesse meio, né? Mas eu amava fazer artes. Eu amava pintar, fazer artesanato, enfim. Me formei em desenho, fiz pintura. Só que quando chegou a época do vestibular, meu pai, muito sábio, disse assim: filha, acho que vamos pensar numa profissão, né? Que de repente tenha mais futuro. Ele disse assim: por que você não faz arquitetura? E depois, se você quiser, você tem seu ateliê, enfim. Então, eu decidi fazer arquitetura. E no início, meu sonho era fazer aqui em Curitiba. Olha, já estava escrito. E Deus permitiu que eu conversasse com uma pessoa que me conheceu na minha infância, que ela dizia que eu falava que eu ia morar em Curitiba um dia. Para outro momento essa história. Meu Deus. Então, eu decidi fazer em uma cidade mais perto de Chapecó, porque eu já namorava o Júnior também, né? Porque eu sou filha única, então para dar assistência para os meus pais. E me formei em arquitetura. Então, eu sempre fui criada para ter uma profissão, né? Minha mãe tinha uma profissão, meu pai tinha uma profissão, e eu precisava ter uma profissão. Mas dentro de mim, o meu sonho era brincar de casinha. Meu sonho era ter marido, ter filhos, sabe? Esse era o meu sonho. Mas não era um sonho acessível. Porque é muito difícil alguém te colocar como uma opção, você pode ser dona de casa, né? Nos dias de hoje, é difícil uma mãe que diga pra filha assim: filha, olha, tudo bem você ser dona de casa, né? E por que não? Vou te preparar pra isso. Vou te preparar pra isso. E ainda que nós vamos pro mercado de trabalho, nós precisamos estar preparada para sermos donas da nossa casa, a rainha do lar, que é o nosso primeiro chamado. Então, nós não estamos não fomos preparadas e não estamos preparando, né, as nossas filhas, a próxima geração, para isso. Então, eu me formei arquiteta e eu tinha que ser uma ótima arquiteta. Porque o meu pai me dizia que tudo que eu fizesse tinha que ser com excelência. Então, meu pai era aquela pessoa que, se ele tinha um aquário de água salgada, tinha que ser o melhor aquário. Se ele fazia, tudo tinha que ser o melhor. E eu fui seguindo os passos dele, né? Então, eu me dediquei demais na minha profissão. E a arquitetura é inesgotável, né? Você sempre tem trabalho.
nunca termina, porque sempre tem um WhatsApp para responder, um e-mail para fazer, um detalhamento, um cliente, enfim. E eu mergulhei nisso. E quando eu engravidei da Betina, que é a minha primeira filha, que tem 12 anos, ninguém me disse assim, Mariana, que tal você parar um pouco, desacelerar? Ninguém me disse assim, olha, vai passar muito rápido. Não terceiriza isso. E quando as mulheres engravidam, né, eu digo por mim, existe um medo de você ser esquecida pelo mercado de trabalho. Por exemplo, vou parar e quando eu voltar, eu vou ter perdido meu lugar, eu não vou mais ter, né, o contato com os clientes, então eu não posso parar. Você teve esse momento? Não. Com 15 dias eu já estava trabalhando. Naquela época eu fazia obras no shopping, com 15 dias eu estava indo na obra com o cliente. Enfim, então eu não tive esse tempo com ela. E quando eu me dei conta, já tinham se passado 2 anos. E ela já tinha crescido. E aquilo me gerou uma dor muito grande, porque era o meu sonho ser mãe, mas eu não tinha desfrutado, né? Por medo de sair do mercado de trabalho, por medo de não conseguir retornar. Profissional liberal não tem licença maternidade, né? Então, e eu sempre fingia que estava tudo bem. Eu tive filho, mas a minha vida tá normal. Eu consigo dar conta de tudo, sabe? Olha só o grau de egoísmo, né? Eu pensava assim, é ela que tá chegando. É ela que tem que se adaptar à minha realidade. Que é o que a maioria das mulheres... Exatamente. Então, muitas vezes a gente acaba terceirizando a maternidade. A gente espera tanto ver os primeiros sorrisos, os primeiros passinhos. A gente anseia tanto ver isso e quando chega a nossa vez, a gente terceiriza. E aí, quando aconteceu esse despertar, eu disse assim, Deus, me deixa fazer de novo, né? Me deixa tentar fazer diferente, me deixa ter mais um filho. Então veio o João Pedro. E quando o João Pedro veio, eu disse assim, a partir de agora, as minhas manhãs vão ser de Deus e dos meus filhos. Eu só vou trabalhar no período da tarde. Só que tu imagina uma pessoa extremamente acelerada. Parar meio período. Eu ficava em casa, mas era aquela angústia. Eu tinha vergonha de dizer para os clientes assim, olha, eu só trabalho de tarde. Eu pensava assim, não, é errado o que eu tô fazendo. Então era um conflito. Eu queria estar ali, mas eu não conseguia. Mas enfim, passou um tempo que eu administrava assim. E aí eu tentei ser dona de casa e foi um desastre. Ali você já estava trabalhando meio período. Trabalhando meio período. Ainda tinha... A Betina estava com 4. 3 aninhos e 3 meses. Não, um bebê. E foi muito engraçado que nesse período que eu decidi ficar em casa pela manhã, foi onde o escritório deu um boom. Onde a gente teve mais obras, onde a gente teve maior rentabilidade. Foi muito engraçado. Mesmo você trabalhando menos, no caso, estaria trabalhando menos. Porque uma coisa que eu não conseguia fazer era delegar. Eu era muito centralizadora. O que eu faço, ninguém pode fazer. E quando eu entendi que sim, que eu podia descentralizar, que não era só, né? Enfim. Mas aí veio a pandemia. E ao contrário do que a gente imaginou, para a arquitetura foi muito bom a pandemia, né? Porque as pessoas estavam todas dentro de casa olhando, meu Deus, onde eu moro. E quem viajava não viajou, então o dinheiro que usaria na viagem usou para reformar a casa. E aí eu disse, não, tem que aproveitar o momento, a gente não sabe o que vem depois. E com 2 bebês em casa. Com 2 bebês. E aí, novamente, o que aconteceu? Acelerei. Então, eu tava sempre nesse tentando ajustar a velocidade. Eu tinha dificuldade para acertar a velocidade. Eu era aquela pessoa que não sabia desfrutar. Eu não desfrutava. Eu não sabia descansar. Eu pensava assim, enquanto meu marido e meus filhos descansam no domingo, assistem TV, eu vou trabalhar. Porque eu nem gosto de sentar no sofá na minha cabeça. Eu nem gosto de descansar. Então, eu posso aproveitar melhor o tempo. Se a gente ia fazer uma viagem, eu levava um notebook. Enquanto eles dormiam, eu trabalhava. Eles acordavam, eu começava o dia. Então, eu sempre tinha essa necessidade de ser produtiva. E se eu não estava sendo produtiva, eu me sentia culpada. E daí o tempo que era para você desfrutar, você estava culpada. Exatamente. Não me permitia, né? Tudo aquilo que era prazeroso, para mim, remetia à culpa. Ainda que fosse um cafezinho com uma amiga, né? E então, veio o 3º filho. Eu ansiava muito ter 3 filhos. Mas eu dizia assim, não, minha profissão não comporta. Nunca vi uma arquiteta com 3 filhos. Não faz sentido, a gente trabalha demais, né? E esses diálogos internos o tempo todo. O tempo todo, uma vozinha ali te mostrando, não, você não poderia ter que ter que estar trabalhando. Exatamente. Você tá errada. Não é assim. Enquanto eles estão lá, vai trabalhar. Tinha algo ali te tirando do centro de ser mãe, de se dedicar naquele momento. Que é a guerra na mente que todas nós passamos, né? E é muito engraçado o quanto nós estávamos falando sobre redes sociais, o quanto elas potencializam isso. Porque hoje em dia existe a realidade e existe o mundo do Instagram, né? Que nós temos que postar, enfim, quem tem trabalho. Só que a gente compara a nossa realidade
né, com o palco do outro. Os nossos bastidores com o palco do outro. E aí é desleal essa comparação. Então a gente tá, de repente, naquele momento de ganhar bebê, e tu tá olhando, nossa, olha só, ela tá conseguindo, ela tá avançando, e eu não, eu tô aqui parada, eu nunca mais vou entrar no mercado de trabalho, né? E se eu pudesse falar para as mulheres e futuras mães, desfrutem desse período. Passa muito rápido, né? E sempre vão ter pessoas precisando do teu trabalho, sempre vão ter novas conexões, porque é Deus que faz. E a prioridade para Deus naquele momento é o filho, que a gente muitas vezes terceiriza com medo e que falte trabalho, né? E 2021 foi um ano bem crítico para nós. Várias coisas aconteceram e veio o Lucas. Na verdade, eu tive um aborto no início do ano. Eu não esperava estar grávida. Veio o resultado. Eu fiquei em choque. Aí eu fui me acostumando com a ideia. Aí eu fui amando a ideia e eu perdi. E eu dizia, Deus, por que eu passei por isso? Eu nem pedi para o Senhor, por que eu passei por isso? E eu entendi que era para gerar no meu coração realmente o desejo. Eu quero ter mais um filho. E também para entender essa dor que muitas mulheres passam, né? Então eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito para qual eles foram chamados. Então as dores que a gente passa servem para cuidar de mulheres que vão passar pela mesma dor. Então nasceu o desejo de ter o terceiro filho, demorou um pouquinho, porque estava vivendo um turbilhão de coisas, e veio o Lucas. E quando veio o Lucas, veio o desejo de desacelerar. Porém, vinha o desejo, mas não vinha a coragem. E aí entra uma parte do testemunho, do agir de Deus. Eu tinha chego de um culto, esperando que Deus falasse comigo naquele culto. Porque nós criamos expectativas em pessoas. E sabendo que Deus fala através de quem Ele quiser. Como Ele quiser, né? E quando eu cheguei em casa desanimada, porque Deus não tinha falado comigo como eu gostaria no culto. Deus usa a minha filha Betina, que na época tinha 10 aninhos. E nós estávamos num momento de transição. Eu tinha saído da igreja, eu tinha saído de uma sociedade. Então eu estava totalmente desestruturada, perdida, sem o norte. E ela me disse assim, mamãe, por que você está triste? Eu disse, ai filha, a mamãe estava buscando uma resposta de Deus. Ela disse assim, mamãe, ainda não chegou o seu tempo. Eu disse assim, como assim, filha? Ela disse, muitas mulheres gostariam de ter o seu ministério, mas ainda não chegou o seu tempo. Eu disse assim, na minha infantilidade, agora você faz uma janela. Sabe aquele momento infantil, imatura? É esse momento. Eu não sou assim, eu estava assim. Eu disse assim, que ministério, filha? Mamãe não tem ministério. Eu não sou mais líder de jovens, eu não sou mais líder de mulheres. O que eu faço é a minha identidade, não, né? A mamãe não é mais isso. Ela me olhou e disse assim, mamãe, nós somos o seu ministério. Você abriu mão de tudo por nós, mas ainda não chegou sua hora. 10 anos. 10 anos. Isso foi em janeiro de 2023. Eu não tinha aberto mão de nada por eles. Eu ainda estava trabalhando muito. Então ela estava... Nossa, ela falou algo que nem estava acontecendo ainda. Exatamente. E daí, quando eu saí dessa sociedade, eu precisava me reestruturar profissionalmente. A sociedade que você fala é do trabalho. Do trabalho. Você tinha uma sociedade. Eu tinha um escritório há 12 anos no mesmo lugar, né? E decidi fazer uma sociedade, e durou muito pouco tempo, só que quando terminou, eu não tinha mais o meu escritório, porque eu tinha alugado. Então, meu marido, sempre me animando, sempre me apoiando, disse, amor, vamos construir pra você. Como você sonhou? Até hoje você nunca fez, agora você vai fazer. Aí comecei a sonhar com o espaço. Ia pra Gramado, olhava aquelas construções, e nós começamos a fazer isso em 2023. Ontem. Construí escritório, aí não, é um novo momento, vou reformular a marca. Reformulei a marca, contratei o pessoal, investi um dinheiro. Mas sabe quando você sente que tem algo errado? Mesmo fazendo, mesmo naquele processo sendo um sonho, você estava realizando um sonho, construindo algo que era seu. E ainda assim você sentia um certo vazio? Eu tinha um temor de que não tinha o favor de Deus. Porque eu creio que quando você está debaixo da vontade de Deus, existe um favor. Ainda que tenha dificuldades, você sente o favor de Deus, o fluir de Deus. E eu não estava sentindo aquilo. E eu dizia assim, eu estou prestes a dar um grande passo, né? Eu estou prestes a tomar uma grande decisão, um novo momento. E se não é isso que Deus quer para mim? A dúvida. A dúvida. Mas era eu e Deus, né? Aquele bate-papo. Porque eu já tive o desejo de parar de trabalhar antes. Mas o meu marido sempre me apoiou muito, amor, vamos lá, né? Olha só tudo que você já construiu, você já tem um nome, olha quantas obras, enfim. E aí eu fui no encontro com Deus, lá em Chapecó. E no final do encontro com Deus, eu recebo uma oração. E ele disse assim, de todas as palavras que você ouviu, as que mais queimaram no teu coração foi sobre casa.
e você se sente muito negligente nessa área. Ele disse assim, você já orou muito por isso, e agora o teu marido está preparado. Deus está te chamando de volta para casa. Nossa, e eu fiquei muito indignada com Deus. Porque eu disse assim, Deus, você podia ter falado lá em janeiro que eu não tinha escritório, que eu não tinha reformulado marca. Mas agora, Deus, agora que a obra tá quase pronta. Que período que foi? A gente tá qual aí? Qual mês? Isso aconteceu, acho que em agosto de 2023. Nossa, quase um ano nessa preparação da marca e do seu escritório. E daí vem essa pequena mensagem. Exatamente. E aí eu naquela DR com Deus, assim, e ele saiu e voltou. E quando ele voltou, ele disse assim, e pra você ter certeza que é Deus que tá falando, é por isso que você tá sem escritório ainda. Porque a obra tava demorando demais, tanto que a gente trocou de construtora, sabe? Não fazia sentido tá demorando tanto. E aí eu disse, meu Deus, é sério o negócio. Mas eu guardei pra mim. Eu não compartilhei com o Júnior. Eu disse, Deus, se é isso mesmo, o senhor vai dar outro jeito de falar comigo. É esse que não funcionou muito. E aí, a gente percebe quando as portas estão se fechando, né? E eu compartilhei com ele. Eu disse assim, amor, eu tô muito preocupada. Nós estamos prestes a dar um grande passo, né? Ir para um escritório novo. E eu não tô vendo o favor de Deus. E ele, como meu sacerdote, como meu líder, como pastor do meu coração, disse assim... não, pera, te dar um pause. Você já continua aí. Que coisa mais bonita. Sacerdote, líder, pastor do meu coração. Que lindo. Porque é ele que sabe, né? Minha pior versão, é ele que sabe as minhas dores. É ele que me ouve, que me disciplina quando precisa. E também que me apoia, né? Porque se não fosse ele, eu não estaria vivendo esse momento. Eu precisei da validação dele, né? E ele disse assim, amor, eu sabia que esse momento ia chegar. Eu sabia que eu ia ter que te liberar. Foi essas palavras que ele disse. Nossa. Ele disse assim, então nós vamos fazer um voto com Deus. Se em uma semana você recebeu um convite para pregar, nós éramos novos na Get, nunca tinha pregado lá. Se você recebeu o convite em uma semana, eu vou entender que eu preciso te liberar. E eu, como sempre dei conta de tudo, disse assim, e se o senhor acha que eu posso fazer as duas coisas, que chega um pedido de orçamento também essa semana? Porque eu pensei, vai que Deus permite que eu, né? Enfim. Passou aquela semana sem nenhuma resposta. No sábado, eu tava escutando uma pregação da Viviane Martinello. E quando a gente quer uma resposta de Deus, você faz o que for preciso, né? Aí eu tava lá estourando pipoca na cozinha e me ajoelhei na hora da oração. E naquele momento o Espírito Santo me disse assim, olha onde você tá ajoelhada. Eu tava na frente do fogão. Ele disse assim, agora aqui é o teu altar. É aqui que eu quero você. Porque eu nunca tinha cozinhado um feijão na minha vida. Meu Deus. Sim, ele estava literalmente, né, me tirando e me colocando de volta onde eu precisava reconstruir. E no domingo nós fomos consagrados presbíteros. Quando a gente chegou em casa, o pastor Israel mandou um calendário. E ele sublinhou e escreveu assim, dia 26 você prega. Nossa, e aí a sensação era como se eu tivesse um teste de gravidez, que eu tinha que dizer pro Júnior, agora você vai me sustentar, agora é contigo. Enfim, e assim foi o processo da decisão. Porque a resposta, vocês dois estavam buscando, não era só você, né? Porque às vezes é você que tá em busca e daí você só comunica o teu parceiro, seu marido, né? Olha, eu acho que é isso. Mas não, ali vocês dois estavam, olha, se for pra ser, vai acontecer assim. E, de fato, assim aconteceu. E quando aconteceu, chegou tudo isso, vocês se olharam. Tá bom, Deus. Bora. Tá, entendi, levei pro meu coração, já tem até o dia que eu vou fazer a pregação e o escritório. E o escritório. Imagina eu contar, por exemplo, pra minha mãe, que viu a filha se formar em arquitetura. E ela não sabia de nada do que estava acontecendo, era só ali vocês dois mesmo. E foi muito rápido também, né? Foi tudo muito rápido. Então tem que contar pra minha mãe, tem que contar pros clientes. Porque eu ainda tô finalizando os projetos, né? Quando eu decidi parar foi em dezembro, que eu anunciei, dezembro de 2023. Mas a arquitetura, vamos por obras, demoram 2, 3 anos. Então, eu tenho um projeto que fica pronto nesse ano. E eu ainda tô finalizando. Então, agora eu tenho, acho que mais 2 projetos só. E aí, você contar pras pessoas. E elas dizem, mas por quê? Então, eu vou cuidar da minha casa. Eu vou cuidar do meu lar. E foi muito legal que muitas pessoas entenderam. Porque eu disse assim, o que é mais urgente? O que precisa mais? Mais uma arquiteta ou uma mãe pros meus 3 filhos? Se você fosse me procurar para fazer a tua casa, eu te indicaria vários. Mas para cuidar dos meus filhos, quem que eu vou indicar? Uau. Né? E o nosso papel dentro de casa é insubstituível.
E quando a gente entende que não tem problema nenhum trabalhar fora, desde que o nosso coração não saia de dentro de casa. Porque tem um versículo que diz assim, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E nós mulheres somos tentadas a tirar o nosso coração de onde ele deve estar, que é no nosso lar, e levar para fora. Porque fora tem reconhecimento, fora tem seguidores, fora tem elogio, fora tem remuneração, né? Fora tem ego amaciado. E dentro de casa é invisível, ninguém te vê. Cozinhando, limpando, ninguém te aplaude. Dificilmente você recebe elogio, não sei quando a comida tá muito boa, mas como eu tô começando, né? Eu sei que os elogios são muito mais por amor do que de verdade. Tenho bons incentivadores. Mas é isso, sabe? Dentro de casa nós somos invisíveis. Nossa. Então, para uma mulher que tem visibilidade, né? Voltar é um processo doloroso. O mais incrível disso é que você teve a obediência, porque você poderia, mesmo com tudo isso, pensar, mas que mal há? E se eu dividir bem isso aqui? Porque eu já estou com o meu escritório quase pronto. E se eu fazer meio igual eu estava fazendo, né? E não, você tomou a decisão, eu vou ser 100% da minha casa, onde eu também acredito que ninguém lá vai te substituir, né? Lá é seu lugar. Mas ter a sabedoria e a obediência de abrir mão de tudo isso, porque até um pouquinho antes da gente iniciar, a gente estava falando que é bom ser requisitada, faz bem para nós, né? Até como seres humanos, as pessoas quererem o seu trabalho, e a partir do momento não tem mais aquilo, você não tem mais essa requisição. Então isso acaba te entristecendo, te machucando. Você sentiu mesmo sabendo, tendo consciência da tua decisão, mesmo não é isso que eu quero, é isso que Deus quer de mim, você teve esse sentimento de uma dúvida, ou como que você lidou com isso? Tem um versículo que diz assim, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu tenho muito temor. Se Deus me pede algo, você já imaginou eu não fazer? Meu pai tá me pedindo. Qual o preço que isso vai custar? E não que ele vai me punir, não, mas é uma desobediência. E a obediência, ela é imediata. Quando a gente pede pro nosso filho assim, vai tomar banho. Você não quer que ele diga assim, daqui meia hora eu vou. Não, vai tomar banho. Então, se Deus estava me pedindo naquele momento, era naquele momento. E não tinha a negociar, porque muitas vezes a gente negocia com Deus, né? Deus, mas se for só assim, né? E ele diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar, então obedeça. Então, ele foi muito claro comigo, ele foi muito específico. Né? Então, eu acho que como eu respondi rápido, ele também foi fiel comigo e guardou meu coração. E eu não tive esse sentimento. Eu tinha saudades, sabe? Eu tinha saudades, por exemplo, de ter um contato com o cliente, de sair escolher as coisas e ver a obra. Essa parte, sim. Então, a minha falta mais era sobre pessoas do que sobre o trabalho em si. Mas como eu entendi a necessidade, né, de voltar, resgatar e reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Porque eu creio que existe um chamado nesse tempo para nós mulheres, de reconstrução. De arrependimento. Porque, por exemplo, qual lembrança que tu tem da tua avó? Uma memória, assim, tua avó, mãe, bisavó, enfim. Nossa, vários. E é engraçado que a minha avó passou. Minha avó fazia um molho de frango, morava no sítio, então fazia aqueles molhos de frango caipira. Nossa, nunca comi igual. Então a minha mãe aprendeu e ficava entre as duas ali com aquele molho de frango. Então falou da avó, eu lembro de comida, lembro essa memória afetiva, exatamente. Acolhimento, porque o papel nosso como mulheres é a nutrição. Deus nos deu o privilégio de amamentar os nossos filhos e também de nutrir. E eu comecei a pensar, que legado que eu vou deixar para os meus filhos? O que eles vão ter saudades de mim? Do que eu faço? Nossa, minha mãe era uma ótima arquiteta, será? Que era isso que eles iam lembrar? Que era isso que eu queria que eles lembrassem? Então, como é importante nós mulheres resgatarmos isso que parece que é tão simples. Mas pode ser assim, um misto quente que você faça só do teu jeito, mas que o teu filho diga assim, nossa, minha mãe faz aquilo tão bem. Ou o teu marido diga assim, nossa, minha mulher faz uma massa que ninguém mais faz, né? Que é isso que tá se perdendo, né? E esses dias você fez essa postagem que era bolinho, né? Bolinho de pão que a minha avó faz. Gente, quem faz bolinho? A minha avó também fazia um bolinho de pão, esticava, bolinho de pão, fritava, é um processo, né? Hoje em dia, quais casas tem cheiro de bolinho? Qual casa? Não tem, porque na correria, é como você mesmo disse. Claro que o seu foi um chamado maior, né? Foi realmente, até como a Betina falou, é um ministério, né? Mas hoje, as mulheres que estão nos ouvindo, pode ser que não seja a sua realidade hoje. E hoje sim, você tem que ter o seu trabalho e você tem a sua casa.
E às vezes você tá nesse impasse também, de você não conseguir dar o teu melhor no trabalho, porque você não gosta do teu trabalho e você queria estar em casa. E quando você está em casa, você se sente culpada porque você não queria estar ali e você queria estar no trabalho melhor. E bem, no fim, passa a vida e você não viveu. Porque você tá sempre nessa, igual quando eles estavam lá de manhã e você não, eu tinha que estar trabalhando, eu não devia estar aqui, né? E o que você diria para essa mulher hoje que ela não tem essa realidade de abrir mão do trabalho, ela tem que trabalhar? Gente, não tem um podcast que eu não peça, eu sempre peço, dá 3 passos. Não que vai resolver tua vida em 3 passos, mas simplifica para quem tá ouvindo, né? Algo prático para essa mulher que hoje tá nessa realidade. Opa, peraí, eu não tô cuidando da minha casa e quando eu tô no trabalho, eu também não tô no trabalho. Eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo é a conexão com Deus. Porque nós temos que estar onde Deus quer que a gente esteja. E Deus quer que mulheres estejam trabalhando para glorificar o nome dele, seja como dentista, seja como advogada, porque é uma forma do nome dele ser glorificado. Então, quando você entende em Deus aonde é o teu lugar, sim, algumas vão ser chamadas para dentro de casa, mas outras vão continuar trabalhando, né? E aonde você estiver, você ter esse compromisso com Deus. O segundo é entender aonde o teu coração deve estar. Alinhar isso, sabe? Eu vi uma vez, não sei se tu conhece a Ana Campagnolo, ela é de Santa Catarina, e ela fala muito sobre a feminilidade, enfim, né? Ela é o que? Ela é deputada. Agora eu não sei se é estadual, federal, enfim. Mas ela deu um exemplo. Eu não vou saber usar os países que ela falou, mas, por exemplo, tá? Vamos supor que a Rússia quisesse invadir a Polônia, tá? O que ela ia fazer? Ela ia deixar uma base na Rússia e ia conquistar o território da Polônia. Ela jamais ia deixar a Rússia vulnerável, livre, para conquistar a Polônia. Ou seja, nós mulheres, nós temos o lar, que é o nosso primeiro território. Não faz sentido a gente abandonar esse para ganhar o mercado de trabalho lá fora. Ou seja, a gente tem que ter uma base forte em casa, ter a nossa casa cuidado para aí você ir lá para fora, né? Não faz sentido onde a gente é a rainha, a gente deixar de lado, né? Então, manter o coração. Pedir para Deus sabedoria para administrar o tempo. Livrar de coisas que roubam o nosso tempo, né? E ser intencional. Por exemplo, você pode fazer uma refeição por semana para tua família. Mas aquilo fazer com amor, com intencionalidade. Você pode trabalhar de segunda a sexta, mas no sábado você vai se dedicar para eles, vai fazer uma refeição incrível, que eles vão dizer: nossa, eu espero todo sábado para minha mãe cozinhar. Eu espero todo sábado para ter um momento com a minha esposa, sabe? Ser intencional naquilo que você faz. E tá alinhado com o cônjuge, né? Caso você tenha teu marido, teu companheiro, porque é a saúde financeira do casal. Quando a gente entende que Deus é o nosso provedor, não é nem o homem, nem a mulher. Quando a gente entende que a torneira é Deus e ele deságua onde ele quer. Então, por exemplo, durante muito tempo, tinha 2 torneiras lá em casa. A minha e a dele. Quando a minha torneira fechou, Deus fez aquilo que era para chegar através da minha vida, chegar através da vida dele. Uau. Porque Deus é o provedor. E isso torna mais leve para o homem, porque ele entende que não é sobre ele, é sobre Deus derramar na vida dele. E também para nós, porque um dos meus receios era esse. Como que eu vou pedir dinheiro para ele? Deus, como, né? Eu sempre fui independente e sempre tive... E isso também vem muito com a questão, nós estamos falando do nosso orgulho, do nosso ego, né? De não querer dividir, do que a gente conquistou, a nossa liberdade, os nossos direitos. Há um ano atrás, eu fiz um curso também de feminilidade. E por que eu fiz? Eu fiz porque quando eu me aproximei mais de Deus, eu vi que Deus tem um carinho tão especial por nós mulheres. Veio pra mim, mulher, Provérbios 31. Falei, meu Deus, você tá querendo demais, eu acho, Senhor. E quando eu fui fazer esse curso, eu fui justamente para descobrir o que é, o que é esse ser feminino. Fazer tudo como se fosse para Deus. Era a base, independente de onde eu estivesse. Eu poderia estar num trabalho... hoje muito se fala na energia masculina, energia feminina. E às vezes, mas como que eu vou ser feminina se eu estou trabalhando de guarda policial? Estou lá no meio de vários homens. Mas é fazer como se fosse para Deus. E é o que você trouxe na segunda dica. Fazer como se fosse para Deus. E a tua intenção. Qual que é a tua intenção atrás do que você está fazendo? Você consegue hoje olhar, mesmo que você disse, mas eu tô agora aprendendo lá a cozinhar o feijão, aprendendo. Porque quem ouve as nossas, mas é tão fácil. Quando eu fui fazer o primeiro feijão, eu faria qualquer projeto. Mas eu não faria isso. Eu pedia dicas para várias amigas, parecia que era algo, enfim, mas depois deu certo. Eu acredito também que tudo que você faz, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você era uma excelente arquiteta, automaticamente você vai ser uma excelente
dona de casa. As mulheres, elas lutaram tanto para sair da casa. Sim. Existe, claro que existe ali um limite. É legal você ter né, a tua profissão, é legal você ir atrás das coisas, mas assim, acabou que você, não todas, né, uma boa parte, elas chegaram a adoecer, porque é um excesso de trabalho. O que senta de mulher nessa cadeira? Que o ápice da vida dela era, eu trabalhei, deixei minha casa, eu perdi meu marido, eu me separei, eu fali, enfim. Como que ela chegou ali? Excesso de trabalho e abandono da casa. Eu vou dizer a maioria porque é a maioria. Teve um momento, olhou pra dentro, teve que voltar. O preço é muito alto. Quando nós mulheres queremos subir a qualquer custo e chegar lá em cima, o preço é muito alto. E às vezes custa o teu casamento, às vezes custa a saúde dos teus filhos. A gente está assistindo, né, uma geração de adolescentes e jovens órfãos e pais vivos. Nossa. E isso é muito triste, sabe? Tudo que uma criança quer, um adolescente quer, é os teus ouvidos, a tua disponibilidade. Eu vou buscar as crianças na escola, eu preciso me concentrar, porque eu tenho que olhar o GPS aqui em Curitiba, eu preciso dirigir, e os 3 querem me contar o dia, os 3 querem contar. E eu percebo o quanto é gostoso isso. Porque daqui uns dias, quem sabe, eu não vou mais ter esse tempo com eles, né? Porque eles vão crescer, mas eles vão lembrar que eu dei o meu tempo para eles. Ou seja, se nós não dermos o nosso tempo agora, será que eles vão querer depois passar tempo conosco? Não vão. Né? Se eles não forem nossas prioridades, eles vão arrumar amigos que vão ser as prioridades deles, né? Então, nós mulheres, essa questão da feminilidade, quando eu fiz o curso, eu entendi que Deus nos deu 5 sentidos, né? E às vezes nós mulheres gostamos de falar do 6º sentido, mas a gente não desenvolve os 5 direito. E já quer o 6º. Então, por exemplo, uma mulher que ela tá no seu feminino, né? Ela para ouvir. Ela ouve, porque às vezes é muito difícil ouvir. Às vezes... Você tá disponível? Nossa, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa em vez de ficar ouvindo, né? E às vezes é algo que você não quer ouvir, o que é mais difícil ainda. Exatamente. O olhar, você tá atento ao que tá acontecendo na tua casa. Você antevê um problema, olha, tá acontecendo isso, eu preciso agir, né? O olfato, ter cheiro na tua casa, ter cheiro de roupa limpa, ter cheiro de comida, né? O paladar, o tato, você ser carinhosa, você abraçar, você acolher. Então, nós precisamos estar muito atentas aos nossos 5 sentidos para ver se realmente a gente está sendo, né, a mulher que Deus espera que a gente seja. Perfeito. Eu imagino que o 6º sentido, ele só vai vir depois que você aguçar os 5 primeiros. Eu acho que é o Espírito Santo. Na verdade, é a comunhão que a mulher tem com o Espírito Santo. Isso né? É verdade. Que ele nos deu uma sensibilidade maior para ouvir ele. Então, a gente ouve e diz, pro marido, não vai por ali. Mas, na verdade, o Espírito Santo está nos contando, né? É verdade. Então, maridos, né? Ouçam suas esposas. Já dizia que ouçam GPS. Tem um olhar lá. Né? Consegue olhar um olhar panorâmico. Eles são muito inocentes, né? Eles não veem algumas coisas que a gente enxerga. Só que o problema é que a gente enxerga e quer agir. E o nosso papel é só comunicar. E deixar eles agir. Aí tá a grande sacada. 2 encontros marcados já com a Mari. Primeiro que ela vai falar de relacionamento, porque vai ter que ter um podcast só de relacionamento, são 24 anos casados. Um só de feminilidade. Porque para você ter um relacionamento sólido, né, bem construído ali, você tem que trabalhar essas 2 energias. Eu fui saber o que é feminilidade, eu tinha 35 anos, eu não sabia o que era ser mulher. E não é uma lista do que usar, o que fazer, né? Nossa, use vestido, use maquiagem, não é isso. Que é o que é nos ensinado. Exatamente. Vai lá, dá um Google agora. Se você dá um Google agora, se você pegar no teu Instagram e colocar como ser mais feminina. Batom, use maquiagem. Claro que isso te deixa realmente mais feminina, né? Isso é mas o não externo. É a essência. Não é, tá muito, E sabe o que eu penso? O que nós vamos passar para a próxima geração? Se tá vindo tão distorcido, como que eles vão receber o que é feminilidade? Se a nossa geração já não sabe, imagina a próxima. Então, olha a nossa responsabilidade de reconstruir o que é feminilidade e passar o bastão para a geração seguinte. Para as nossas meninas, nossas crianças saberem o que é. Porque o que acontece? Deus só é glorificado quando a verdadeira feminilidade, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou até ler aqui. A verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. Ou seja, a glória de Deus é manifestada através da feminilidade também, né? E porque a mulher, o papel da mulher, não que aqui exista, o teu papel é... Não, mas
tudo no universo existe seus papéis, né? Tudo tem uma funcionalidade. A feminilidade tem uma funcionalidade. E a função da mulher, além de ter várias coisas, é levar essa beleza, né? É levar essa visão, essa calmaria. Mas o mundo acaba que você tem que trabalhar. Para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Só uma renda não vai dar. Então, é 2 ali naquele desespero. Como que você vai cuidar da tua feminilidade? Exatamente. Num processo desesperador de financeiro ou tá com 3, 4 filhos, não tem ninguém, enfim, cada um tem sua realidade. Então, hoje, no mundo de hoje, ser uma mulher, buscar essa feminilidade, é só com Deus mesmo. Só. E com o Espírito Santo. Porque nós mulheres, a gente gosta de dar conta, né? A gente gosta de fazer 1001 coisas. E gosta de falar também, né? Eu ia dizer, a gente gosta de dizer que dá conta, né? E aí entra um sentimento no coração de que a gente dá muita conta e o marido não dá. Então, assim, pra que eu vou esperar ele fazer se eu posso fazer? Nós acabamos entrando num papel que não é nosso, que é deles. Aí depois o que a gente diz? Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. Mas por que você fez? Ah, porque ele demora. Espera. Seja paciente. Perfeito. Né? Na casa existem 2 cadeiras. A do homem e da mulher. E geralmente a mulher, ela tá sentada na cadeira do homem. E daí ela tá nesse papel que você falou. Ah, mas ele não faz. Ah, mas se eu não for, ele não sonha. Ah, porque ele não faz, ele não vai. Tá, mas você tá sentado na cadeira dele. Ele não vai fazer. É a mulher que toma a frente. Nós temos esse poder, né? De tomar a frente das coisas. Sai dessa cadeira, coloca o chapeuzinho da humildade, sai da cadeira, essa cadeira vai ficar vazia por um tempo, porque o homem tem esse, não sei se um delay ou alguma coisa. Tem que aprender a ocupar o espaço dele, né? Exato, só que enquanto você estiver nessa cadeira só falando, porque ele não age, porque ele não vai agir. Então essa cadeira, ela vai ficar vazia por um tempo, e você vai ficar só observando de fora dessa cadeira, esperando ele sair da tua cadeira, para você sentar na tua cadeira e ele ocupar a cadeira dele. Nós não temos aí essa espera. Você não quer esperar. Beleza, entendi. Saí da cadeira. Meu Deus, que demora. Eu vou sentar e não vou ficar em pé. Uma vida inteira tu não deixou ele exercer o papel e de repente tu quer que ele exerça. No teu tempo. Exatamente. E não vai acontecer. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, enquanto um tenta governar, o outro não tem como. Esse ser feminino sempre foi seu? Sabe que quando eu era pequena, eu lembro que dizia assim, você é tão delicada, você é tão doce, mas o meu temperamento é bem difícil. Eu sou uma colérica melancólica. Então, quando eu tô sob pressão, eu me torno uma pessoa muito, sabe? Então, imagina uma arquiteta que trabalhava muito e que tinha que resolver 1001 obras. Como que eu ia ser feminina? Como que eu ia ser leve? Como que eu ia ser suave? Como que eu ia ser doce? Eu trazia uma carga muito grande. Chegou uma época que o celular... Eu dizia assim pro meu marido, ouve o áudio e vê se é muito ruim, depois me fala. Porque era, sabe, tanta cobrança, tanta pressão. Quem já reformou sabe. Então, tu imagina várias obras acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, eu creio que essa feminilidade também vem quando a gente consegue se encontrar, né? Se colocar no papel certo. Porque eu, como arquiteto, acho que eu não era tão feminina assim. Dentro de casa, eu era aquela mãe, vamos, não posso ouvir, não quero, sabe? Se eu tava em casa e eu recebia uma mensagem que tinha que resolver aquilo, eu tinha que resolver aquilo. Então, o que eu dizia pros meus filhos? Entende, a mamãe tem que trabalhar. Queridos, eles ali implorando atenção, né? E às vezes eu descontava neles algo que era uma frustração minha, era uma irritação minha, né? Enfim, então eu acho que esse caminho da feminilidade é muito mais sobre a gente conseguir entender onde que é o nosso lugar, né? E não deixar aquilo que a gente faz se tornar quem a gente é. Porque entra naquele papel. Eu tenho uma amiga minha que eu amo muito, que ela é engenheira civil e ela cuida de obra, ela usa bota, ela anda no meio de homem. E ela diz assim, como que eu vou ser feminina? Eu disse, você é feminina, você cuida da tua casa, ela é toda romântica com o marido, sabe? Ela cozinha. Isso é ser feminina, não é o que você usa no teu trabalho, não é, né? Então é sobre realmente buscar essa identidade em Deus. Quase que ser feminina é um estado de espírito. É um estudo sem fim, que não termina mais. E é o tempo inteiro recalcular a rota. Quando você percebe que você tá saindo, você voltar, né? Porque olha que interessante, quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas do homem. E tudo que havia em Deus foi soprado sobre o homem. Então, naquele momento, o homem era completo. Quando tirou a costela e fez a mulher, a parte feminina de Deus foi para a mulher. Então, o homem ficou com a parte da força, né, da determinação, e a mulher ficou com a parte da feminilidade, porque no hebraico, o homem é ish, que significa força, e mulher é isha, que significa suavidade. Então, olha, são palavras tão parecidas, mas que são totalmente. Ou seja, se eu saio do meu papel, é muito fácil entrar no papel da força e sair do papel da suavidade. Tem pessoas que, às vezes, você ouve a energia feminina e masculina, mas nós temos a energia masculina e a energia feminina.
E se ela está em descontrole, é aí que acontece o caos, né? Porque tem muita mulher que não usa sua energia feminina, ela usa muito energia masculina. E automaticamente, o outro parceiro não dá para duas energias, não dá para dois femininos ficar em casa, dois masculinos, não dá certo, né? Exatamente. Quando você vê uma mulher no feminino, você vê, nossa, como ela tá sofrendo, porque você vê que ela tá sofrendo quando ela tá no excesso, né? Muito. E quando você vê um homem na energia feminina, meu Deus, esse homem não acorda. Veja como aos nossos olhos, isso já é uma disfunção. Foi muito interessante quando a gente fez o curso, ela fez uma dinâmica que era assim, ela bagunçou toda a sala. E ela disse assim, o que você sente quando você vê uma sala bagunçada? E aí vem, desconforto, o que você... Imagina a tua sala toda virada, sofá de cabeça pra baixo. Te dá um incômodo gigantesco e você não consegue ficar, não. Ah, não, tá de boa. Finge que tá tudo bem. E ela disse que é assim uma mulher fora do feminino. É desagradável estar perto dela. Parece que tem algo fora do lugar, ou ela é muito irritante, ou enfim. Nossa, ela tá em peso. Olha aqui, que linda. Né? Que lindo. Explica um pouquinho o que é o clã. Porque agora, eu ouvindo isso, pra mim, o clã é pra você é como se fosse uma resposta de Deus. Falou assim, olha aqui, Mai. Então, o clã, né, são os pequenos grupos da nossa igreja, que é a Get Church, onde a gente tem o cuidado com as pessoas, né? É onde a gente realmente é a igreja durante a semana, naquele cuidado, no desenvolvimento, na caminhada junto com Deus, né? Então, esse encontro. E tem clã de homens, clã de mulheres, clã de famílias. O nosso é de meninas preciosas. A Ana fez o curso de feminilidade comigo, uma preciosa. Eu vejo você como líder do clã. E uma líder, as pessoas querem seguir a líder. Até porque liderança. Você sente isso assim? Fala assim, olha, Deus me deu um novo cargo aqui. Sim. Na verdade, eu sempre amei, sempre entendi que meu chamado era com mulheres. Então, por exemplo, assim, as minhas clientes, várias, iam no meu clã em Chapecó. Várias foram pra igreja, então eu não conseguia só ser arquiteta. Eu tava orando para que viesse um bebê, eu orava por cura. Tanto que a Thaisa, que vai no nosso clã, era uma cliente minha lá de Chapecó, né? Então eu nunca consegui separar isso. Mas agora Deus me permitiu cuidar daquilo que é tão precioso para Ele, que são as mulheres. Então, durante muito tempo, eu tinha que dividir o meu tempo. Na quarta-feira, eu saía do meu escritório para poder cuidar das mulheres, né? Que era numa quarta tarde. Mas agora, eu digo que eu não parei de trabalhar, eu fui promovida. Então, eu fui promovida a poder cuidar da minha casa e cuidar das mulheres, que são tão preciosas para Deus, né? Sim. E eu até falei para as meninas, eu disse assim, se vocês soubessem o quanto vocês são amadas por Ele, porque Deus nos tirou da nossa casa, do nosso conforto de Chapecó, para vir aqui. Por pessoas, porque o reino de Deus é sobre pessoas, né? É sobre cuidado, é sobre amor. Isso que eu ia falar, porque a Mari, ela tá aqui em Curitiba, mas faz quanto tempo que vocês vieram? Nós chegamos dia 26 de dezembro. Ou seja, nós estamos em fevereiro. Tem 2 meses. 2 meses certinhos, né? 2 meses que ela está aqui. 2 meses e olha, ó, a galera que tá aqui foi, assim, um acolhimento, né? Ainda mais que, não sei se você sabe, mas Curitiba, ela tem uma fama de ser, né, uma cidade mais exigente, pessoas que elas demoram um pouquinho, assim, para ter uma entrega, né? Existe uma certa exigência. Até, já vi várias vezes aqui na mesa que, quando vai testar algo, vou lançar vou lançar algo. Curitiba é uma cidade de teste. Porque se passar aqui, passa em qualquer lugar do mundo. A Get já foi aprovada. Amém. Em 1 mês. Amém. Né? Pra quem não sabe, a Get é uma igreja que veio de Chapecó, né? Quer falar um pouquinho da Get? Sim, então, a Get nasceu em Chapecó, né? Hoje nós temos também Florianópolis, Sinop, os Estados Unidos e Curitiba. Ela foi uma resposta também na nossa vida. Também foi um lugar onde nós fomos cuidados, curados e acelerados, porque é impressionante como tudo é muito rápido. Imagina, em 60 dias eu já tô aqui, enfim. E eu creio que é fruto da obediência, porque são pastores que ouvem e agem. Porque existe muito, né? Eu ouço, mas eu não ajo. E olha só que interessante. Cada sim que você dá para Deus, Ele te leva para um novo nível, para uma nova fase. Cada renúncia que você faz, você ganha autoridade para ir para outra fase. Você já imaginou se quando chegasse em Curitiba eu tivesse com o escritório de arquitetura? Você acha que eu viria? Não viria. Então Deus foi me preparando. Nesse meio tempo, outro momento eu vou contar que fui reformar minha casa. E quando eu saí para reformar minha casa, Deus me disse assim, não volta. Porque lá é confortável demais. E se você voltar, você não sai de lá. E lá não é o teu lugar. Isso foi em janeiro do ano passado. Nós passamos 1 ano em Chapecó, pagando aluguel, tendo um apartamento novo reformado.
E quando você ia voltar para casa, não volta. Eu saí em janeiro para reformar, em fevereiro veio essa sensação que não era para nós voltarmos, que, enfim, e a minha mãe acabou ficando morando lá. Então nós estávamos sem casa. Ou seja, quando veio Curitiba, nós estávamos... E foi tão específico, porque nós não tínhamos contrato assinado. E quando chegou novembro, o proprietário disse assim, eu preciso do apartamento até dezembro. Sendo que ele nunca tinha dado prazo. Ou seja, a gente teve que sair. E eu não comentei, mas em junho do ano passado, eu fui levar a Betina na escola. E eu não comentei no Cleison? Que ela disse assim, mamãe, eu sonhei que nós fomos morar em Curitiba. Contou. E a Jane Keller pintou o meu quarto. Contou. Então, realmente, porque aquela história, né? Quando eu digo sim para Deus, ele percebe que ele pode me pedir o que ele quiser que eu vou fazer. Quando você fala em obediência, fala, mas eu sou obediente. Será? Então, a obediência, ela é o sim e é o teu próximo nível. Para ir para um próximo nível, você não acessa esse nível sem obediência. Exatamente. E obediência imediata. Entendeu? Já imagina se eu falasse assim, ai Deus, prepara a casa, prepara tudo, quando estiver bem bonitinho, nós vamos para Curitiba, né? Então, muitas vezes dizer sim, nós vamos onde? Não sei, Deus vai prover. Vai ser como? Não sei. Hoje, meu marido ainda trabalha em Chapecó para nos manter, né? Como que vocês fazem? Eu creio que essa foi uma mudança grande que também trouxe uma instabilidade, ou seja, mais um processo de aprendizado no nosso relacionamento, né? Porque foi realmente... toda mudança gera desconforto no início. Então, você imagina nós morando em Curitiba, mas sendo que a nossa renda, a nossa provisão vem de Chapecó. Nossa. Né? Então, ele tem que ir para lá para trabalhar. Eu tenho que ficar aqui com as crianças. Ao mesmo tempo, quando ele tá aqui tentando trabalhar à distância, tem toda a pressão de saber que lá tá acontecendo. Mas nós entendemos que é um dia de cada vez. Para hoje é isso que nós temos. Não tem como a gente se queixar, não tem, né? Deus está nos sustentando, Deus está provendo. Sim, para o Júnior eu creio que está sendo um desafio ainda maior, mas eu também creio que a graça de Deus abunda na nossa fraqueza, né? Então, quando a gente acha que não dá conta, Ele vem e nos fortalece, e é tudo por um bem muito maior que é o reino de Deus, né? Então, por Ele e para Ele, nós suportamos todas as coisas. Ai, que lindo. Tão lindo quando você vê essa fé, porque a fé é visível na tua fala, né? Na tua convicção, na tua certeza, e fé é isso. Né, mesmo meio ao caos, você fala, não, eu vou abandonar tudo. Abandonar não, né? Mas eu vou abrir mão disso para assumir isso. E você abrir mão de tudo isso para viver algo novo numa outra cidade, com pessoas que você não conhece, porque você tá indo ali com a igreja, se vocês se mudaram junto com a igreja, né? Mas é uma igreja que não existe aqui. Ela não existe, então será que sempre vem um será, e né? nós somos voluntários, ou seja, nós estamos aqui para servir por amor, né? Então é realmente... É um ato de fé. Pisar no desconhecido, caminhar sobre as águas. Quando eu ouvi aquela música do Drops, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ah, eu adoro. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo o que Jesus fez na minha vida, é impossível não gastar meus dias por ele, sabe? Ele mudou a minha vida. Eu conheci ele com 22 anos e eu não sei o que seria de mim sem ele. Então, como que eu não vou gastar os meus dias por aquele que me deu uma vida eterna, que fez o que ninguém poderia fazer, né? A primeira convidada de Mulheres Demidas, ela fez uma oração. O tema era que ela era de Jesus. Foi a primeira vez que nós falamos de Jesus aqui. Foi em junho do ano passado. Quando ela falava, eu pensava, gente, como é lindo ver alguém apaixonado por Jesus. Os olhos dela brilhavam igual o seu brilho. Eu falava, como que é lindo isso? E eu não entendia. Aí veio todo um processo e eu comecei a entender, eu comecei a ver essa mudança de, meu Deus, só Jesus mesmo, para mudar esse pensamento que sempre pensei assim e agora não penso. Então, quando passa o processo e você tem essas experiências de vida, é nítido que a tua obediência, ela vai sendo cada vez mais treinada, que chega uma hora que você fala, não, é isso, então é isso? Exatamente. Eu vou? E você nem questiona? Faz muito tempo... Não, 22 anos que você falou. Faz quanto tempo que você segue? Eu conheci Jesus com 22 e me batizei com 24. Então, eu tô com 38, 14 anos, né, que eu me batizei. Vai fazer 15 agora. Eu encontrei em Deus a minha feminilidade. Olha que linda, Fernanda. Olha. Depois que me converti e assumi meu papel de ser mulher. Meu marido se converteu, meus filhos também. Deus é maravilhoso. Ai, que lindo. E aquilo que tu falou sobre Curitiba... Eu disse que eu tô aqui pra defender os curitibanos, porque eu me sinto tão amada e acolhida que às vezes é constrangedor, sabe? Tipo assim, conexões, por exemplo, eu fui no açougue
E eu conheci ela e gerou, sabe? Porque ela também é cristã. É a Fernanda? Eu não sei se é essa Fernanda, mas eu acho que é. E nós fomos tomar um café juntas, sabe? Então, assim, as pessoas estão sendo muito acolhedoras. Eu creio que é a favor de Deus, né? Pra nos fazer sentir... Ou quando a gente tá com as crianças, daí vamos no restaurante os 3, né? As pessoas começam, ai, que família linda e tal, enfim. Olha aqui, a minha mãe. A tua mãe? Filha, que orgulho ver você. Ah, eu te amo. É Melânia? Melânia. Um beijo, Melânia. Melânia. Te amo. Parabéns para essa mulher maravilhosa. A nossa mãe é a nossa primeira mentora da vida, né? Sim. A nossa primeira referência. E muitas mulheres, existem muitas mágoas das mães e dos pais, enfim. E tendo, às vezes, minha vida é assim porque a minha mãe foi, ou ela deixou de fazer. Você entende essa ligação sua? Hoje eu sou essa mulher porque tive a minha base lá, ou então uma base que não tive me trouxe aqui, mas perante a minha mãe. Na verdade, nós carregamos muito dos nossos pais, né? E, inclusive, aquilo que a gente condenava e dizia, eu nunca vou fazer assim. E, de repente, você tá fazendo. Né? Então, eu creio que eu carrego muito do meu pai e da minha mãe. E eu sou grata por isso. A minha mãe foi uma mulher extremamente batalhadora, né? Que me ensinou tanto. Porém, eu creio que, de repente, ela não teve a mesma oportunidade que eu tô tendo. Ela conheceu Jesus também mais tarde, então ela sempre trabalhou muito, se dedicou muito, e agora eu creio que ela tá resgatando um pouco com os netos. Essa questão do desacelerar, do curtir, do aproveitar, né? Então, foram momentos diferentes, mas que ela deixou muito, muito legado em mim. Sim, com certeza. A Ângela também, minha amiga de Chapecó. Ó, meu marido. Olha lá, cadê o marido, Júlio? E eu sou o... Olha só. E eu sou o sortudo de ter essa preciosidade ao meu lado. E é mesmo, Júnior, porque ela é maravilhosa. Não é porque eu tô na frente dela, porque eu já falei pra ela. É visível, né, a graça de Deus na tua vida. Quando uma mulher, ela tá muito carregada na energia masculina, você se sente até meio desconfortável, meio... assim, não, tem algo errado. E quando ela tá toda trabalhada na feminilidade, você sente exatamente isso, essa paz. As pessoas querem estar com você, as pessoas querem te ouvir. E você tem esse reconhecimento. Nós estamos acostumados a fazer tudo com as nossas mãos. Hoje em dia, tudo a gente consegue. Você consegue impulsionar através disso, mas quando a gente diz assim, Deus, é do teu jeito, é como o Senhor quer fazer, é da tua forma. Né? Eu saio de cena para que o Senhor entre. Nossa. E aí ele nos surpreende. É um processo, né? Então, vamos imaginar aqui que... Aí comprei um livrinho devocional e por um tempo comecei a ler o devocional. O meu devocional eu lia assim, acordava, olhava e falava, nossa, check. Lindo. Mas, conforme o tempo foi passando, aquilo ali já era uma sementinha, por menor que fosse, ela foi criando algo em mim. De repente, já era pouco. Aí eu fui indo, mas eu demorei muito. Hoje eu olho pra trás e falo, nossa, quanto tempo eu fiquei no raso. Sabe piscina rasa? Que você não vai pro fundo, você fica só ali molhando os teus pezinhos? E eu fiquei por muito tempo ali. Mas eu vejo que uma boa transformação da minha vida, do meu relacionamento, de tudo hoje na minha vida, vem dessa intimidade que eu venho buscando. Mesmo no processo que eu olho, pode ser que era o processo que eu tenho que seguir, mas eu olhando, falando, nossa, Sheila, você demorou demais, vamos acelerar isso aqui. Qual que é o teu conselho pra... é a Fer, viu? Pra essa... É do açougue, viu? Uma preciosa, gente. Porque como lá em Chapecó, tudo era muito próximo, a gente ia a pé nos lugares e tinha aquela intimidade com as pessoas. Então, toda semana eu ia no açougue lá e o meu filho pegava um geladinho, e a moça cortava a ponta, enrolava no papelzinho, né? Então, quando nós chegamos aqui em Curitiba, primeiro eu disse, meu Deus, é perto da minha casa, que tudo é longe, né? Aí eu disse, Lucas, 3 aninhos, vamos no açougue. Ele disse, posso comprar um geladinho? Porque na cabeça dele era o açougue de Chapecó. Aí me deu aquela dorzinha da saudade, sabe? Ai, que vontade de estar num lugar que todo mundo me conhece. Quando eu cheguei no açougue, nós estávamos escolhendo, e eu não conhecia a Fer, óbvio. E ela saiu atrás do balcão do caixa e disse assim, posso dar um pirulito pra ele? E foi tão pequeno, mas eu sabia que era o Espírito Santo dizendo assim, eu vou te fazer se sentir pertencente, eu vou fazer você se sentir amada, não é sobre o lugar. E eu disse, nossa, tem alguma coisa. Aí eu vi que tinha uns versículos e eu pedi pra ela, você é cristã? E ela disse que sim, então nós conversamos. E depois ela me deu presente ainda, ela me deu 2 livros. Então, realmente, eu disse pra ela que ela foi muito usada por Deus pra me fazer se sentir pertencente naquele momento. E essa intimidade, né? São pequenas coisas no dia a dia. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E ele gosta de se revelar nas particularidades, né? Sim, ele é um Deus que fala no culto, nas ministrações, mas ele também é o Deus que quer cuidar daquilo lá que pra você... Pra você é importante, né? Porque pra você era importante. Mas era só comprar um geladinho ou qualquer outra coisa. Mas não, pra você, aquilo era importante. Era se sentir pertencente ao lugar, se sentir amado, se sentir acolhida. Que legal. Então, como eu disse ali do devocional, eu Sheila, demorei muito.
Pra chegar num momento em que eu falo, que eu penso, nossa, eu não tenho intimidade nenhuma, então parece que comecei do zero. Qual que é o teu conselho para essa mulher, né? O que você falaria para ela buscar mais essa intimidade no dia a dia dela? Sheila, eu creio que o querer efetuar vem de Deus, porque como que tu explica a tua sede que aumentou? Não. Não explica. A gente sente e a gente deseja mais, então eu creio que podia ser uma sementinha, mas era um contato que você estava tendo com a palavra. E quanto mais você... É uma fonte de água inesgotável, né? Então, quanto mais você bebe, mais você quer beber. Quanto mais você tem revelação, nossa, eu quero saber mais desse Deus, eu quero ter mais intimidade, eu quero conhecer mais esse homem que transformou a minha vida. Como que ele é, o que ele pensa, o que ele pensa de mim, né? E essa é a sede. E eu creio que escolher as mesas que você senta, né? Porque a nossa boca fala do que o coração tá cheio. E o nosso coração tá cheio daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente vê. Então, se eu sentar com pessoas que me levam para perto dele, se eu ouvir coisas que me levam para perto dele, essa sede vai aumentar, né? Agora, se eu passo o dia inteiro longe, desconectado, como que eu vou ter essa sede, esse anseio? Então, por exemplo, eu sentei com a Sheila, nossa, ela teve uma experiência, eu também quero ter com Deus, isso vai me incentivar. Então, eu creio que as pessoas que a gente escolhe, né, conviver, determina muito isso. Não que é uma regra, mas tem a frase que você acaba se tornando, né, um pouco daquilo. Eu não digo que você se torna tudo, mas você sempre pega um pouco daquilo que você convive, né? Então, é até isso, porque quando você tá no clã, você vê que você quer somar no clã, você quer agregar. E você vê aquelas mulheres, e você quer estar perto delas, e elas buscam pelo mesmo do que você. Então, isso, a mesa, realmente, a mesa, ela é qual mesa que você está sentada hoje. Perfeito? E eu vou colocar esse nosso episódio na série Bem-vindo Espírito Santo. Essa série do Bem-vindo Espírito Santo, ela é uma série que traz uma clareza maior de quem ele é, né? Porque quando, pelo menos para mim, quando o Espírito Santo era algo muito religioso, onde eu teria que me tornar uma pessoa religiosa para acessar. Eu nem sabia o que era, nem sabia. Para mim era algo que eu tinha que estar lá na igreja, enfim, era algo distante de mim. E depois que eu vi que não, e todas as mulheres, cada uma traz uma experiência e uma fala que eu falo, uau, é isso. Então eu gostaria de saber de você, o que é o Espírito Santo para Mari? Nossa, cheguei a engasgar. Porque a Bíblia diz, né, que ele é o nosso conselheiro, ou seja, ele é aquele que nos dá bons conselhos. Ele é o nosso consolador, é aquele que consola quando a gente não consegue nem suportar. A Bíblia diz que ele enxuga as nossas lágrimas, que ele pega os nossos gemidos quando a gente não consegue nem orar, que a gente só geme, e ele transfere para Deus como uma oração. Mas quando você passa a ter intimidade e comunhão com ele se torna o teu amigo. E é aquele amigo que tu dá todos os motivos para ele ficar triste contigo muitas vezes, e ele continua sendo teu amigo. Quando você não tem a quem recorrer, ele tá ali. Então, falar do Espírito Santo é realmente... é aquele que conhece a nossa pior versão, né? E mesmo assim nos ama. É aquele que nos faz sentir coisas que ninguém mais poderia nos fazer sentir, né? Quando a gente sente a presença, você diz assim, meu Deus, Espírito Santo, eu quero isso. E eu acho tão lindo que quando Jesus estava partindo, estava todo mundo muito triste. Jesus, você vai, nós vamos ficar órfãos. E Jesus diz assim, é necessário que eu vá para que ele venha. Então, o Espírito Santo é a nossa recompensa, né? Ele é uma recompensa. Então, quando nós conhecemos a Cristo e ele passa a habitar em nós, é como se você está passando por momentos difíceis, mas ele é a nossa recompensa. Ele é o nosso presente, né? Ele está conosco nos momentos de alegria, vibrando com nós, e também nos momentos que ninguém quer estar do nosso lado. Então, ele é o meu melhor amigo, ele é o meu amado. Não tem como falar do Espírito Santo sem chorar. Eu acho isso, como é forte, como é algo que eu não consigo explicar. É algo que você não controla a tua emoção. Daqui falando, quer ler, né? Você não consegue controlar. Até no livro, que eu sempre falo desse livro para as pessoas lerem, que foi onde eu tive o entendimento de quem era, que era Bem-vindo Espírito Santo, o autor fala, não se explica. E realmente é algo que você não consegue explicar, você sente, você chora, você se emociona, de repente você tá feliz, daí você tá triste, ele tira aquela tristeza, mas você tava tão triste, agora você não tá mais. E as histórias que eu ouvi aqui era assim, de uma pessoa estar a ponto de um suicídio.
Naquele momento ela pensou, não, eu não quero mais, não faz sentido pra mim viver, pra mim acabou. E ali matutando formas de falar, não quero mais viver. E daí é como se de repente ela sentisse um abraço e aquela dor fosse tirada assim, ó, com um arrepio. Acabou, simplesmente assim, anos de terapia, tentando entender o porquê daquele vazio, o porquê de querer morrer, o porquê desse vazio. E num simples gemido, num simples não aguento mais, eu me rendo, vem algo e tira aquilo com um abraço. Sim. Eu digo que ele pode tocar onde ninguém toca, né? E ele nos convence do que ninguém mais pode nos convencer. Isso mesmo. Porque tu já percebeu que quando alguém nos corrige, a gente fica envergonhada, né? Ai, olha, Mariana, acho que você não deveria usar. Mas se ele nos corrige, a gente... Ai, tá bom, entendi. Bom, entendi, não faço ele mais. nos convence, né? Porque é ele que nos convence do pecado. Pecado. Então é ele. Uau. Isso eu acho que é um conselho. Se a gente parasse mais de acusar as pessoas e pedisse pro Espírito Santo convencer, nós íamos ter menos pessoas feridas. Eu vi um post via as redes sociais, tem seus, se você sabe quem você segue, ó, dá umas dicas boas. Alimento bom. A única pessoa que vai conseguir mudar o seu marido, claro que se for para daquela mudança ok, vai ser o Espírito Santo. Ninguém, não é você, não é. É o Espírito Santo. Então, ao invés de você, é como você disse agora, se eu pudesse dar mais uma dica, faz jus ao que eu li de manhã, que era, se você quer essa mudança, peça para o Espírito Santo. É só ele que vai conseguir fazer essa mudança. Porque se a gente for com as nossas mãos, a gente machuca eles. E eu falo por experiência própria. Toda vez que eu quis mudar o meu marido, eu feri ele. E sabe que uma vez eu fui confrontada pelo Espírito Santo. Porque eu não tenho problema nenhum em expor a nossa vulnerabilidade. Porque eu creio que é ali que Deus age, né? Então, nosso casamento não é perfeito, não foi perfeito. E muito é pela misericórdia e graça do Senhor. E durante um período, eu ia orar e eu orava dizendo assim, Deus, olha, coitadinha de mim, olha o que ele fez, olha como ele age comigo. E toda vez era aquela lamúria, né? E um dia o Espírito Santo me disse assim, nossa, eu achei que você era intercessora dele, não advogada de acusação. Porque eu, ao invés de eu orar por ele, eu tava, né? Aí eu disse, uau, então vamos mudar. E eu comecei a declarar em oração, Deus, obrigada por ele ser assim, obrigada por ele fazer isso. Tudo aquilo que eu gostaria, eu trouxe em oração, eu mudei a oração. Então, fica a dica, mulheres. Outra dica. Então, ao invés de você acusar e você falar pra ele, você fala pro Espírito Santo já agradecendo a transformação. Exatamente. Que ainda não ocorreu. Trazendo à existência aquilo que não existe, né? Nossa. Tem uma palavra que eu gosto bastante, que tolo fala do que vê. Sábia fala do que quer viver. Uau, e é sobre isso. É isso. É sobre isso. Que prazer foi ter você aqui, Mari. Eu já tá convidado para vários, né? Eu acredito muito que mulher cura mulher. Não adianta, mulher cura mulher. Mulher entende de dor de mulher. Mulher, claro que uma mulher curada. Né? Uma mulher curada, é isso que a gente busca, as nossas né? feridas curadas se tornam um bálsamo na vida da outra, né? Nossos ministérios são feridas curadas. Aquilo que mais doeu em você, que você mais buscou a cura, é onde Deus vai te usar para você curar outras pessoas. Uau. Outra dica, olhe quantas, né? Porque essa daí você pode pensar, nossa, mas eu tô passando por uma que olhe. Então, aproveite bem, pegue tudo, aprenda, saia daí, porque quando você sair daí, você vai ter a solução. Ferida fechado é ministério aberto. Olha, antes de finalizar, eu sempre peço, né, para que você deixe um recado lá do seu coração para essa mulher que está nos ouvindo. Aquela câmera toda sua, para você deixar um recado lá no coraçãozinho dela. Tem uma frase que diz assim, nós não precisamos de líderes perfeitos, quando nós temos uma perfeita confiança em Deus. Então, quando nós mulheres entendermos que somente em Deus nós vamos ser amadas, cuidadas, preenchidas, somente Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades, que são muitas e complexas, eu creio que tudo vai se alinhar na nossa vida. Então, seja você solteira ou casada, entenda que em Jesus você vai encontrar tudo o que você precisa. E quando você entrega a tua vida para Ele, Ele vai colocando tudo no lugar. Seja o teu casamento, seja a tua vida profissional, mas busque Ele acima de todas as coisas. O versículo da nossa família é: busque ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mulheres lindas, obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo pro nosso clã. Nós temos o nosso clã. Quem quiser fazer parte do clã, fala com a Mari. Ou com a Sheila. É um momento de muita riqueza. Assim, onde você encontra mulheres que estão buscando o mesmo amor, o mesmo propósito. Então, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram. E para você fazer uma visita, tanto ali no clã quanto na Get. Né? Porque a Get tem meu coração, né? Eu já falei da Get aqui.
que a Get, ela é uma resposta da minha oração, tá? Então, obrigada por você ter ficado até aqui. Espero que esse podcast você tenha entrado com um pensamento e saído daqui mais rica, mais cheia de Deus, mais cheia do Espírito Santo. Então, obrigada, Mari, Amém, também. obrigada. Né, por esse momento nosso. Foi um presente. Foi muito Nosso bom. café foi muito bom. Sem café. Nosso café com água. Nem deu tempo. Mas eu pedi pro Zé fazer um café, o Zé fez, né, Zé? A gente só esqueceu tomar. Deixa eu tomar depois. Beijo. Beijo. Obrigada. Até mais. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado.